Olá pessoal, tudo bom com vocês? Atendendo a pedidos, hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a prova da PGE, mais especificamente da residência jurídica da PGE. Direito tributário nunca foi uma matéria exigida na prova para residência jurídica da PGE. Essa exigência começou a acontecer no 11º concurso e o nível da prova foi bastante elevado. Eu diria até que o nível da prova com relação a direito tributário foi tão elevado quanto da própria prova para procurador do Estado. Então, se você está se preparando para a prova de residência jurídica da PGE, você tem que realmente estudar conteúdos teóricos, doutrinários, além da jurisprudência dos tribunais superiores. Essa é a principal orientação que eu dou para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar a primeira questão do 11º concurso para a residência jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Isso vai te orientar como é que você precisa estudar e pensar na hora de responder a prova, tá? A primeira questão, ela pedia que fossem relacionados os princípios da seletividade, da proporcionalidade, da progressividade com o princípio da isonomia e a sua aplicação aos impostos estaduais. Além disso, por óbvio, deve ser abordado o princípio da capacidade contributiva, porque todos eles estão no mesmo objetivo, numa mesma finalidade. Bom, pontualmente, o princípio da seletividade no Brasil, ele se aplica em razão da essencialidade do produto. É um princípio que busca o atingimento da justiça fiscal. Significa dizer que quando falamos de seletividade, o que se busca é efetivamente atender à justiça fiscal. Em outras palavras, o que se busca é que haja uma tributação mais severa sobre produtos menos essenciais, que haja uma tributação mais severa sobre aqueles produtos que não são adotados e utilizados pela maior parte da população, facilitando o acesso a esses bens da vida. O princípio da seletividade, então, ele faz com que a alíquota dos tributos varie de acordo com a essencialidade. O princípio da seletividade faz com que a alíquota dos tributos varie de acordo com a essencialidade. Esse princípio é de aplicação obrigatória ao imposto sobre produtos industrializados, é de aplicação obrigatória ao IPI, conforme previsto lá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição. 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição. Por outro lado, no tocante ao ICMS, esse princípio é de aplicação facultativa, conforme disse a própria Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição, que deixa claro que os estados e o Distrito Federal poderão adotar o princípio da seletividade em razão da essencialidade. Há uma divergência jurisprudencial e doutrinária que talvez não tenha sido objeto dessa prova. A banca para no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, mesmo porque a tendência jurisprudencial é contrária ao Estado e a prova para residência jurídica da PGE. Por que eu digo isso? Porque no STF há precedentes que dizem que realmente o Estado aplica a seletividade se quiser. Porém, no momento em que o Estado tem alíquotas diferentes de ICMS, essas alíquotas têm que, obrigatoriamente, variar de acordo com a essencialidade do produto. Tem que variar de acordo com a essencialidade do produto, ok? O segundo princípio é o princípio da proporcionalidade. De acordo com esse princípio, as alíquotas dos tributos são fixas, variando o tributo, na verdade, de acordo com a base de cálculo. Ou seja, quanto maior for o tributo, maior for o preço de um bem, maior vai ser o tributo proporcionalmente ao preço do bem. É o que acontece, por exemplo, com o IPVA. O IPVA é um imposto cuja alíquota é fixa e a base de cálculo é variável, porque a base de cálculo é o valor do veículo. Então o IPVA ele vai variar de acordo com a riqueza do contribuinte? Tecnicamente não, mas ele vai ser proporcionalmente mais caro, mais alto,
se a base de cálculo, ou seja, o veículo adquirido pelo contribuinte, for de valor mais elevado, trazendo aí então uma obrigação de pagamento proporcional à riqueza externalizada. O terceiro princípio que a questão aborda é o princípio da progressividade. De acordo com esse princípio, as alíquotas variam de acordo com a base de cálculo. As alíquotas variam de acordo com a base de cálculo. Essencialmente, o principal imposto que é progressivo no Brasil é o imposto de renda. O principal imposto que é progressivo no Brasil é o imposto de renda. Então, quando a gente fala de progressividade, a gente fala da variação de alíquota de acordo com a variação da base de cálculo. E é assim que funciona no imposto de renda. Quanto maior a alíquota, quanto maior a base de cálculo, maior vai ser a alíquota, né? Então as alíquotas do imposto de renda vão subindo de acordo com a renda oferida pelo cidadão. No tocante aos impostos estaduais, ou seja, IPVA, que nós já vimos que é um imposto proporcional, ICMS, que é um imposto proporcional, podendo ser seletivo, sobra só o ITD. E o ITD, ele é um imposto essencialmente proporcional, mas o STF adotou um posicionamento lá em 2012, admitindo a aplicação da progressividade ao ITD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, o ITD, ele pode ser progressivo, em razão da lei estadual. A lei estadual vai aplicar a progressividade ou não ao ITD, e isso é uma autorização constitucional de acordo com o STF. Para quê? Para que o ITD incida de acordo com a capacidade contributiva, de modo que o mais rico pague mais imposto do que aquele mais pobre. A discussão se deu porque o ITD não tem previsão expressa na Constituição de aplicação da progressividade, como acontece, por exemplo, com o imposto de renda, com o ITR, mas o STF entendeu que, apesar da ausência de previsão expressa, é possível, perfeitamente possível, a aplicação da progressividade como um instrumento para atender o princípio da capacidade contributiva, que na forma do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, sempre que possível, os impostos deverão variar de acordo com a capacidade contributiva. Molezinha? Agora, qual é a relação de tudo isso com a isonomia? Qual é a relação de tudo isso com a isonomia? Essa é a pergunta. A relação de tudo isso com a isonomia, ela é muito simples. Por quê? Porque efetivamente a isonomia está prevista no artigo 150, inciso 2 da Constituição, 150, inciso 2 da Constituição, e é o princípio segundo o qual o tributo deve tratar de forma diferenciada as pessoas, na maneira em que elas se diferenciam. Então, isonomia é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. De modo que a incidência do tributo, de forma progressiva, proporcional ou seletiva, faz com que o contribuinte seja tratado de acordo com a sua capacidade contributiva externalizada, de acordo com a sua capacidade econômica, de acordo com a sua riqueza. Então, fica claro que esses princípios se aplicam aos impostos estaduais de forma individualizada, separada, de acordo com cada imposto. Mas, efetivamente, os impostos estaduais, sim, vão incidir de acordo com a capacidade contributiva, atendendo à isonomia, de modo que o mais rico suporte uma carga tributária maior do que aquele mais pobre. A questão não é simples, a questão é realmente complexa e demanda um estudo de doutrina sobre o assunto. Espero ter ajudado e no próximo vídeo eu vou comentar a questão de número 2. Muito bom estar com vocês, muito obrigado pelo carinho, se inscreve no canal, dá o like e compartilha para os amigos que vão fazer a prova, porque afinal de contas o conhecimento não pode ficar parado. Obrigado, galera, até o próximo vídeo.